Bom dia, amados. Bom dia. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Todos animados aí, desse dia tão especial, Dia das Mães. Já queremos, assim, começar dando os parabéns, né, a todas as mães. Que Deus nos abençoe poderosamente, que seja também uma manhã que fale muito ao seu coração. Queremos agradecer a presença de todos. Vocês são muito importantes para a nossa EBD. Estamos muito alegres aqui com a sua presença. E nessa manhã que possamos ser ministradas, né? Amanhã, nesse iniciozinho, nesse primeiro momento, nós vamos estar assim homenageando as mães. Que Deus esteja assim nos abençoando, que possamos receber uma unção, né, irmãs? Que precisamos tanto, um renovo espiritual em nossas vidas. Ontem, as comemorações começaram ontem. Ontem foi muito bom o nosso encontro com a missionária Mirtes, com o tema Mantenha Calma e Siga em Frente. Foi muito bom, tivemos ali a presença de 30 mulheres, 30 mães, pudemos assim compartilhar momentos, dificuldades e fomos ministradas aí. Então, nossas comemorações começaram ontem. Agradecer muito a parceria aí do Infanto, como sempre, EBD e Infanto juntos. Parabenizar a Paloma, toda a sua equipe por esse empenho. Que Deus abençoe, que não fazemos nada sozinho, né? Como falamos na Paloma, falamos em toda uma equipe que está junto com ela, trabalhando nesse departamento tão importante. Que Deus nos abençoe. E hoje nós vamos também homenagear as mães através de um vídeo, que também tem que ter a participação das crianças, né? E depois eu quero agradecer o licenciado Rafael, que recebeu aí o convite mais uma vez e atendeu, que vai estar falando aos nossos corações. Ok, irmãs? Nós vamos começar nossa IBD orando? Esse domingo tão especial que a mídia tira muitas vezes para ganhar um dinheirinho, mas Dia das Mães, Dia da Família, família, projeto de Deus, são todos os dias. E hoje nós tiramos em especial para que desse uma unção de bênção, de renovo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar e logo após vamos assistir um lindo vídeo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, imensamente por mais uma semana de vitórias, de vida, de cuidados para conosco e para com a nossa família. Muito obrigada. E nessa manhã, Senhor, dito domingo dos Dia das Mães, nós tiramos essa manhã para que todas as mães, todas as famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, Pai. Que desça uma unção sobre a vida de cada mãe nesses dias tão difíceis, Pai. Que elas se sintam amparadas, abençoadas, dê sabedoria, Pai, para cada uma edificar a sua casa. E nesse Dia das Mães nós queremos pedir pelos pais, pelos homens, pelos maridos, chefes de família, pais, esposos, que cada um possa cumprir também, Pai, com o seu propósito dentro da sua casa. Que sejam homens, Senhor, fiéis a Ti, fiéis à sua esposa, pais dedicados, que também possam ajudar no trabalho, no dia a dia, estão sobrecarregados. E principalmente, Pai, que em nome de Jesus sejam líderes e espirituais em suas casas, Pai, em nome de Jesus. Queremos te pedir por todas as pessoas que sofrem nesse dia, Pai, pela ausência da sua mãezinha, pela falta, que teu Espírito Santo console os corações. Que haja alegria vindo de Ti, Pai, nesse dia. Conforte, Pai, em nome de Jesus. Te peço também por todas as Anas, aquelas que têm o desejo profundo no seu coração de serem mães, mas ainda têm o seu espera, não chegou a hora, que Tu possas também falar profundamente e cuidar de tantas mulheres nesse dia que estão aguardando o dia de ter os seus filhinhos em suas mãos. Então, Pai, conforte, trabalhe e tenha misericórdia de nós, que possamos ser mães segundo o seu coração. Em nome de Jesus, nós colocamos essa manhã em suas mãos. Colocamos o vídeo que vamos assistir, te agradecemos pela disposição das mães
de estarem, Senhor, levando os seus filhos à tua casa, mesmo à distância, nas programações do Infanto, gravando vídeos. Em nome de Jesus, cuide dessas famílias, cuide dessas casas, que sejam filhos, Senhor, obedientes aos seus pais. Nesses dias, Pai, onde a mídia, onde é tão fácil acesso a tantas coisas através do computador, mas está repreendido, Pai, da vida de nossos filhos, de nossas crianças, tais programações indevidas dentro, Senhor, que a internet proporciona com tanta facilidade. Coloque amor à tua casa e à tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos ao vídeo nesse momento? Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. E a formosura é passageira, mas a mulher que tem no Senhor, ela será elogiada. Provérbios 31:30. Mãe, o amor mais bonito que existe. Um feliz Dia das Mães para vocês, que fazem desse amor o mais belo de todos. Ai, que lindo, né? Que lindo. Não tem como não ter essa homenagem. A gente se sente assim, né? Abraçadas, felizes, mesmo representadas, mesmo que seu filho, não é assim? Mãe é mãe, mesmo que seu filho não tenha aparecido ali. Nós já nos sentimos assim amadas, abraçadas e muito queridas, porque eles nos representam. Essas crianças representam todos os filhos. Amém? Passar a palavra agora ao licenciado Rafael. Quero agradecer muito que ele sempre atende ao nosso convite. Que ele tem aquela palavrinha rápida, mas que vai falar muito aos nossos corações. Obrigada, Rafael. Deus o abençoe rica e poderosamente. Amém. Queria agradecer a Sandra pelo convite, como ela disse, e queria parabenizar todas as mães aí por esse dia importante, dia de alegria, dia de comemoração. E como a Sandra disse também, eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã, no texto de 1 Samuel, no capítulo 1, vai falar um pouco de Ana. Eu quero ler o verso 10 e o verso 11 apenas com você. Aí vai dizer assim, ó, ela, falando de Ana, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nós vivemos hoje assim numa sociedade que não valoriza aquilo que Deus estabeleceu para a família. As pessoas elas têm lançado mão de ideologias ao invés da palavra de Deus.
elas não têm estabelecido para suas vidas aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, muitas vezes. Talvez você já tenha percebido os papéis dos homens e das mulheres, dos filhos, eles estão sendo invertidos. O homem, ele não tem entendido o seu papel fundamental, que é ser cabeça da casa, ser o líder espiritual da sua esposa. Ele não tem entendido muito a questão de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ser o provedor, o protetor e o amante da sua esposa, muitas vezes. A mulher, de igual forma, às vezes não tem entendido também seu papel fundamental de ser ajudadora, aquela que socorre, que traz um aconselhamento bom, porque ela é dedicada, ela vive de acordo com aquilo que a palavra tem para a vida dela. Ela não tem seguido o seu papel de submissão, como a igreja é submissa a Cristo, ao cabeça. Muitas vezes ela não tem entendido também a questão da administração do lar e também não tem sido amante do seu marido. Aí você talvez já percebeu que essa sociedade ela está uma bagunça. As pessoas, elas cada vez mais elas estão confusas. E a consequência disso tudo é uma desestruturação familiar. As mulheres, elas têm se sentido sobrecarregadas, os componentes da família também têm se sentido inseguros, por isso que hoje se fala tanto de insegurança. O pessoal também, os filhos, o pai, a mãe têm desenvolvido problemas emocionais prematuros, bem cedo. Mas esse texto aqui de 1 Samuel demonstra que a história de Ana não é diferente de muitas histórias atuais. Sua família era dividida por conta da poligamia, que estava muito predominante. Isso gerava tristeza, culpa, às vezes, no coração de Ana, somado ao fato de ela também não conseguir ser mãe por ser estéril. Isso tornava Ana, em um certo momento da sua vida, uma pessoa descontente. Então, sua tristeza era tão grande que às vezes era incapaz de ela se alegrar em Deus. Mas Ana, ela decide orar. Ana, ela se posiciona diante de Deus e perante as circunstâncias que ela estava vivendo. E por isso ela prevaleceu pela oração. Ana, ela ora em uma época culturalmente complicada. No verso 1 e o verso 2 do capítulo 1 de 1 Samuel vai falar que era uma época que tinha poligamia. Então, as mulheres não eram valorizadas, o casamento estava em declínio, as famílias também eram divididas, acontecia guerra entre os filhos. Então, era um contexto de total opressão à família. Ela, nesse momento assim da vida, ela podia alegar que tinha seus motivos para não orar. Ela podia falar: não vou orar a Deus porque eu tenho uma concorrente, meu marido tem outra mulher. Ela podia falar: não vou orar a Deus porque essa mulher tem muitos filhos e eu não tenho nenhum. Ela podia estar amargurada com Deus, ressentida diante do que ela estava vivendo, circunstancialmente. Mas ela toma uma posição diferente, ela se dedica a Deus em oração. Então, eu quero te dizer para você fazer que nem Ana. Ore fervorosamente a Deus. Não se anestesie diante dos problemas, diante das circunstâncias difíceis. Então, não vá dormir simplesmente para fugir dos problemas. Não vá ver TV simplesmente para fugir dos problemas. Não. Mas antes, primeiro, ore e dependa do Todo-Poderoso. Porque Ele é aquele que é o nosso Senhor dos Exércitos, é o nosso refúgio. Mas Ana também ela ora mesmo sendo desencorajada pelo seu marido. No verso 8 o texto vai dizer que embora Eucana amasse Ana, ele não contribuiu para o sonho de Ana, de que era ter um filho. No sentido de que ele não chegava para Ana e oferecesse uma ajuda, uma oração, oferecesse um braço amigo como esposo.
chorar com ela diante daquele momento. Ele não chegou para Ana e falava assim: minha esposa, eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus que agiu no passado é poderoso para agir hoje. Ele fez tantos milagres. Ele pode curar você também. Então vamos orar junto. Ele, pelo contrário, ele chega no verso 8, parafraseando do que ele faz, ele diz para Ana assim: Ana, vem cá, vamos conversar um pouco. Você fica só chorando pela casa aí. Então para com isso, mulher. Aliás, Deus não faz milagre, mas ele fala para Ana: muda esse sonho. Você tem e transfere esse sonho para mim. Olha que marido bom que você tem. Sou melhor que 10 filhos. Sou melhor do que uma casa cheia. Então é isso que Eucana transfere como apoio para Ana. E totalmente insensível ao do que ela estava vivendo naquele momento. Então Ana, ela não tinha ninguém em volta para encorajar ela a orar, mas ela continua orando. E eu quero encorajar você também nessa manhã a continuar orando pelas circunstâncias difíceis às vezes que você vive no seu lar, porque Deus atendeu a oração de Ana e deu Samuel. Mas muito mais do que atender a um pedido de Ana, ele superou as expectativas de Ana, dando 5 filhos, além de Samuel. E Deus, quando responde, irmão, ele supera as nossas expectativas, porque nós esperamos uma coisa e ele, às vezes, nos dá muito além do que pedimos e pensamos. Tem um nível em Deus que nós podemos receber essa palavra específica de Deus. E naquele momento vi um conforto, vi a paz, momentos onde nós sabemos, dependendo do detalhamento do que Deus falar conosco, sabemos se vamos partir ou não. Eu lembro muito do ministério de Jesus, quando ele fala momentos cruciais que a hora não é certa. Então, ele estava falando da sua morte na cruz, então ele sabia, de modo detalhado, a sua consciência da sua missão aqui. Lembro de Paulo também, nas suas diversas prisões ele enfrentou, e tem um momento que ele fala que combateu o bom combate, porque ele entendia que aquele momento era o fim da sua vida. Mas em outros momentos, alguns textos, como Filipenses, nos mostra que ele sabia que talvez ia ser solto da prisão, ia continuar seu ministério. Então tem uma palavra específica que Deus pode trazer, um rema para a sua vida, que você pode ter paz nesse momento, ter conforto, e entender que a intervenção de Deus vai vir no momento certo. Mas Ana, ela ora também consagrando o seu filho a Deus. No verso 10, verso 11, que nós lemos, Ana, ela entende, antes mesmo de ser curada e de conceber Samuel, que os filhos vêm e pertencem, são herança, são propriedade de Deus. Que os filhos, eles devem ser consagrados de volta a Deus. E a mãe, os pais hoje, eles precisam entender esse princípio. Talvez hoje uma palavra para você mãe e para você pai também é que talvez você possua tantos sonhos para os seus filhos, que ele cresça, que eles estudem nas melhores escolas, que eles estudem nas melhores faculdades e que eles tenham sucesso na vida profissional. E tudo isso é legítimo. Mas quem sabe hoje você pode pensar o seguinte, que o maior sonho que eu tenho para o meu filho é que ele seja um homem de Deus, que ela seja uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, uma bênção nas mãos do Deus vivo. Porque com Ana, ela consagrou o filho a Deus, Samuel. E Samuel foi o maior profeta, Samuel foi o maior sacerdote e Samuel foi o maior juiz. Naquele tempo, ele trouxe a nação desviada de Israel à presença de Deus. E o que seu filho consagrado a Deus pode fazer? Então, deixa essa palavra parabenizando todas as mães nessa manhã, dizendo, acima de tudo,
consagre-se a Deus, mas consagre-se ao seu filho. Em tempos de circunstâncias difíceis que talvez você esteja enfrentando, não pare de orar como Ana perseverou em oração. E mesmo desencorajada às vezes pelas pessoas que estão ao nosso lado, às vezes as pessoas que estão da nossa família, não pare de orar, porque Deus, ele ouve a nossa oração. Então, eu quero orar com você agora nesse momento, pedindo que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia muito tranquilo, feliz, que você receba muitas felicitações na sua vida. Amém? Senhor, eu quero te agradecer pelas mães da IAC de Agronomia, pedindo que o Senhor venha trabalhando sobre seus corações, pedindo que o Senhor venha trazendo a paz que excede todo entendimento sobre as suas vidas, pedindo que o Senhor venha tirando toda a carga pesada que elas estejam levando sobre os seus ombros e que elas venham dividir com seus maridos, Pai. Que os papéis fundamentais venham ser colocados no seu devido lugar, Pai. O papel da mulher, ela venha entender, ter consciência desses papéis e venha efetuar esses papéis. E que os homens, Pai, também venham tomar para si, se apropriar dos seus papéis e viver de acordo com o propósito seu para a família, Pai. Então, toma esses filhos em tuas mãos e que o Senhor venha usando eles poderosamente nessa geração, Pai. Nós cremos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que ouve as nossas orações e por isso nós estamos fazendo esse pedido, Pai. Manifesta a tua glória sobre essas famílias. Manifesta a tua glória sobre a IEC de Agronomia, Pai. Assim eu te oro e te agradeço por esse dia, por cada mãe, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, amém. Glória a Deus aí, irmã, na sua casa. Palavra abençoada, que possamos continuar orando pelas circunstâncias difíceis e Deus nos surpreende, né? Que essa possa ser aí a mensagem de hoje, que fique gravada no seu coração. Deus nos surpreende. Ore, irmã, não desista, que possamos ser mulheres de oração. Amém. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada mesmo pela presença. Pastor Samuel tem a palavra agora para o nosso estudo. Ok, pastor? Amém. Amém. Graças a Deus. Nós queremos louvar a Deus também pelo Ministério do Departamento Infanto Juvenil, ontem com a parceria com a Escola Bíblica Dominical. Eu não pude estar diretamente envolvido, mas vi as postagens, os comentários. Fico muito contente de saber de que a igreja tem avançado, né, e mesmo em tempo de pandemia, fazendo coisas tão relevantes. Também a Escola Bíblica Dominical, meus parabéns mais uma vez pela atenção, pelo carinho, né, com as datas marcantes e a felicitação pelas mães, que o Senhor possa continuar as abençoando, a usando, porque as mães são referências e ainda, né, continua tendo uma quase que unanimidade no coração da humanidade, né, com raríssimas exceções, mas mãe ainda, louvado seja Deus, é referência de amor, de atenção, né? Então nós queremos parabenizar todas as mães, principalmente as mães cristãs que colocam seus filhos, as suas famílias diante de Deus e têm também recebido as bênçãos. Quero convidar a você para logo mais à noite também participar do nosso culto, né, online e presencial, e agradecer a Deus por esse canal, onde juntos nós podemos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade, então, falando sobre como ser um cristão de verdade, sendo um cristão de verdade. Compartilhando aqui a nossa reflexão de hoje, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte e nós começamos a falar, então, já há 2 domingos, sobre o caráter do cristão, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a influência do cristão e nós queremos, então, relembrar você rapidamente daquilo que conversamos a semana passada,
nós refletimos sobre as 4 primeiras bem-aventuranças, né? E nós podemos ver de que uma está bem ligada à outra, e que também fala muito sobre o nosso desenvolvimento espiritual. Aprendemos que humilde de espírito é ser quebrantado, até porque quando nos deparamos com o Sermão do Monte, ficamos impactados e muitas vezes perguntamos se temos condições de estar andando à altura daquilo que o sermão nos propõe. Mas o humilde de espírito, então, vem e fala ao nosso coração da necessidade do quebrantamento, de reconhecermos que sozinho não conseguimos, mas que há um desejo muito grande na nossa vida de um progresso espiritual. E isso é uma demonstração prática de que passamos por uma experiência que a Bíblia chama de nascer de novo, quando há essa consciência de que precisamos de Deus para que possamos ir mais além. Então, humilde de espírito significa fundamentalmente quebrantamento. Também aprendemos que a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, e isso está diretamente ligado à intercessão, né, que completa também a questão do quebrantamento, porque você lamenta por sozinho não consiga chegar naquele patamar que Deus deseja, e você também intercede pelos outros. Depois nós vimos bem-aventurados os mansos, né, e aprendemos então de que ser manso é ter autocontrole, que mesmo quando somos agredidos pelo mal, né, nós não nos entregamos à amargura ou à vingança. E tem muito a ver, então, com aquilo que as pessoas tentam fazer contra a nossa vida, mas nós mantemos um posicionamento equilibrado e não vingativo. E falamos também sobre a necessidade de termos fome e sede de justiça, né? Essa justiça de Deus, e aí nos dá para entender melhor aquilo que a palavra do Senhor fala em Mateus 6,33, quando diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? E estas coisas vos serão acrescentadas. Aí falamos, então, que existe a justiça legal, né, que é a restauração do nosso relacionamento com Deus. Nós somos justificados, então nos tornamos amigos de Deus, filhos de Deus, e existe, então, espaço para que haja crescimento. Tem a lei moral, né, que está imprimida em nós também pelo Espírito Santo, e o conceito de certo, errado, segundo aquilo que a Bíblia coloca. Então, nós temos o desejo de cumprir aquilo que a palavra de Deus afirma, e a justiça social, que é a prática da bênção na vida daquelas pessoas que estão à nossa volta, mas também nós desejamos que os princípios bíblicos possam ser estabelecidos e realizados na vida da sociedade, onde não haja discriminação, onde haja a possibilidade de todas as pessoas terem os seus direitos, né, colocados em prática. Enfim, quando pensamos em justiça, geralmente vem na nossa mente também a justiça social, né? Ou de forma prioritária vem na nossa mente justiça social, mas nós precisamos lembrar de que o conceito de justiça aqui abrange, né, o aspecto legal, o aspecto moral, o aspecto social. A Bíblia fala que a gente precisa ter sede e fome dessa justiça, e ela promete que nós seremos saciados. Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e nós vamos falar, então, da quinta bem-aventurança: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas, né? Então, aqui tem um padrão que a Bíblia coloca sobre a necessidade de nós estarmos olhando para as pessoas que estão à nossa volta, agindo com elas com misericórdia, porque isso é um princípio. Se eu sou misericordioso, eu vou receber misericórdia vindo da parte de Deus, né?
E muitas vezes o legalismo, a religiosidade nos cega em relação a esse princípio da palavra de Deus, né? Jesus coloca isso como um pré-requisito. Se eu quiser receber misericórdia de Deus, eu preciso ser misericordioso. Por outro lado, também ele vai afirmar de que nós temos essa marca da misericórdia em nós por causa da restauração, porque agora somos nova criatura em Cristo Jesus, né? Misericordioso ou misericordiosa significa ter um ministério prestado aos outros. E nós podemos até afirmar, por aquilo que temos visto, iniciativas aqui no nosso contexto mesmo de igreja, de que esse é um ministério que Deus tem agido na vida de alguns dos nossos amados de uma forma bem especial. E aí eles se preocupam muito com aquela questão da prática da justiça social, entende também de que a questão da misericórdia vai ser um dos critérios que vão estar sendo utilizados para a questão do estabelecimento da salvação e da perdição, conforme diz Mateus capítulo 25, né? Estive preso e foste me ver, doente, me visitaste. E a pergunta que se levanta então é: quando fizemos isso por ti? E Jesus responde que quando fizemos isso a um pequenino, né, a uma pessoa necessitada, estávamos fazendo também para ele. Então, a misericórdia é alguma coisa que mexe conosco. Até a palavra grega para a misericórdia é esplancha, que significa que você vê uma situação onde alguém está fortemente necessitado e você não consegue ficar alheio àquilo que está acontecendo, né? Então, é diferente de você ter pena. Agora, por exemplo, assim, o tempo, né, está esfriando um pouco, a tendência é de, às vezes, nós encontrarmos algumas pessoas em condições assim bem precárias, passando frio, né? E aí, quando você passa por essas pessoas e você, então, sente compaixão, isso significa dizer que você também se move para fazer alguma coisa para que aquela situação possa ser, pelo menos, amenizada, né? Então, tem uma diferença clássica entre pena, né, e compaixão e misericórdia. A Bíblia é cheia de exemplos que fala que Jesus, conduído no seu coração, né, mexido com a situação das pessoas, ele se move para fazer alguma coisa prática. Então, quando nós estamos diante desse conceito de misericórdia, precisamos entender isso, ok? É uma ação que nos move para que possamos ser parte ou solução dos problemas da carência de alguém, ok? Sentir pena sem fazer nada não significa misericórdia. Um grande problema encontrado no contexto do Novo Testamento, por exemplo, era a ideia romana, que eles valorizavam a sabedoria, eles valorizavam a justiça, a temperança, a coragem, mas a misericórdia era visto como um ato de fraqueza, né? E nós podemos ver como o Novo Testamento, como Jesus, os discípulos revolucionaram, né? Eles deram novos conceitos e conceitos fortes de que mudaram a mentalidade também das pessoas, né? Porque antes a misericórdia era vista como uma fraqueza e Jesus então valoriza muito a questão da misericórdia. Os judeus também, eles não eram muito simpáticos à misericórdia, né? Principalmente aos estranhos. Nós podemos lembrar disso na parábola do bom samaritano, por exemplo, né? O conceito que eles tinham de próximo era daquela pessoa que não era estrangeira,
daquela pessoa que fazia parte da família deles de uma forma especial, ou que fossem judeus. Então, eles não tinham nenhum problema de fazer as pessoas estrangeiras, né, as pessoas que não eram judias, de sofrerem, ou até mesmo deles matarem. Eles não tinham nenhum senso de tristeza, né, ou de culpa fazendo isso, porque eles afirmavam de que, na interpretação errada deles, de que próximo é aquelas pessoas que eram da mesma nacionalidade, a família, né, da mesma tribo, né? Então, esse conceito também causou dificuldades para que esse conceito de misericórdia pudesse ser aplicado de uma forma bíblica no Novo Testamento, né? Então, tem esses dois textos aqui, né? O primeiro, que fala de Lucas capítulo 10, verso 25 ao 37, bom samaritano, e também Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 47, que eu separei aqui, né, para que a gente pudesse refletir um pouquinho, com base bíblica, esse conceito de misericórdia que Jesus nos ensina. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também os mesmos? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazei os gentios também o mesmo? Mateus 5, 43 ao 47. Quando você lê, ouviste o que foi dito, né, Jesus está falando sobre a interpretação da lei que os mestres deram no transcorrer dos anos, mas que Jesus está afirmando categoricamente de que essa interpretação era errada, né? E ele geralmente dizia: eu, porém, vos digo, né? E aí, então, ele estava corrigindo. O conceito errado que se havia era aquele conceito judaico na interpretação do que significa o seu próximo, né? E aí eu já falei aqui, eles entendiam que era alguém da mesma nacionalidade, ou da sua família, né, ou amigo próximo, ou da tribo, mas que as outras pessoas, então, estavam fora desse contexto e não merecia nenhum olhar de misericórdia. E aí Jesus, então, traz para nós esse exemplo prático aqui de amar sacrificialmente o inimigo, né? O inimigo é aquele que se opõe a você, né? Aquele que faz com que você sofra. Só um instantinho que a minha companheira aqui está atrapalhando um pouquinho. Pronto, resolvi aqui. O inimigo aqui, ektrós, significa aquela pessoa que se levanta contra você, mesmo sem motivo, né? Aquela pessoa que tem prazer em fazer você sofrer. E a gente precisa também entender o conceito da palavra amor aqui, o amor agape, né? Que significa você se propor a colocar em prática o Novo Testamento, e aí está diretamente ligado a uma necessidade real que essa pessoa que se levanta contra você, né, possa estar de verdade precisando, né? Então, aqui não está dizendo necessariamente que você precisa levar o inimigo para dentro da sua casa para que você convivesse com ele como se nada tivesse acontecendo. Aqui está dizendo de que se você se deparar com uma necessidade real daquela pessoa e você tem condição de ajudá-la, então você pode dar esse passo. Isso talvez até vai ser fundamental para que o coração dessa pessoa possa ser mudado em relação a você. E aqui, quando fala que orar por aqueles que te perseguem, significa dizer que naquele momento devocional você não vai usar aquela oração de vingança ou feiticeira, né, desejando que todo mal aconteça com aquela pessoa. Mas você vai pedir a Deus, então, para que a vida dela possa mudar. O exemplo prático disso são aqueles amigos de Jó, que dava para eles alguns conselhos e tinham uma ideia completamente equivocada.
né? Mas que Jó resolve orar por eles e por isso também a Bíblia diz que a sorte de Jó é mudada. A Bíblia também vai dizer também, no próximo versículo, quando diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. É interessante de que, se nós fizermos uma enquete aqui, quantos que vivem esse padrão aqui, desse versículo anterior, quando diz, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Talvez não seja muita gente que você conheça que viva nesse nível, né? E a Bíblia vai colocar, então, no outro versículo, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí, quando algumas pessoas deparam, né, com esta realidade, porque tem gente que diz para mim que não consegue orar por aquelas pessoas que fazem o papel do diabo, né? Aqui o inimigo aqui são os seres humanos que fazem o papel do diabo contra a nossa vida. E aí, então, tem muita gente sincera que frequenta a igreja, vai dizer assim para mim, pastor, eu não consigo viver nesse nível, né? Eu não consigo, eu sou sincero, não estou nesse nível, não. E aí questiona, mas será então que eu sou crente? Até porque o próximo versículo vai dizer para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, ou Celestial, precisa estar nesse nível aí. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se fizéssemos uma enquete aqui agora e perguntasse, né, quantas pessoas aqui da nossa live aqui, da nossa reunião de Escola Bíblica Dominical, consegue viver nesse nível, né? Queria que agora, então, o Espírito Santo pudesse trazer à sua mente os seus inimigos, né, os que fazem o papel do diabo para te atrapalhar, né, aqueles que te perseguem, e você fazer uma reflexão, eu consigo amar? Né? Eu consigo amar? E aí até o padrão é esse, se teu inimigo tiver fome, né, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. E orar também, naquele tempo então devocional, você pedir, Senhor, faça essa pessoa bem-sucedida, muda o coração dela, né, que ela possa conseguir o que ela tem necessidade, para que isso também possa mudar a realidade do coração dessa pessoa, que ela de verdade aceite Jesus como Salvador. É esse padrão aqui que Jesus coloca quando ele fala também de misericórdia, né? E aí, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, aqui, a palavra filhos aparece aqui, é ruiós, né? Essa palavra grega é pequenininha, ruiós. Porque tem uma outra palavra, hoje é Dia das Mães, no grego, que é teknon, né? Essa palavra teknon, no grego, aparece lá em João, no capítulo 1, quando diz a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhinhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? A palavra teknon, então, é para aquelas pessoas que passaram pelo processo da salvação e são novos convertidos, né? Também lá em Efésios, no capítulo 6, quando diz, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, né? A palavra que aparece ali também é teknon, né? Que seria os filhinhos pequenos, aquelas pessoas que ainda não alcançaram a maioridade. Agora, aqui nesse texto, a palavra que aparece aqui é ruiós, para que vos torneis ruiós do Senhor. Ruiós significa filhos amadurecidos, né? Significa aqueles que já passaram por um processo de desenvolvimento da salvação e eles, então, têm maturidade para entender essa questão da misericórdia e já andam, então, nessa vibe, se é que eu posso dizer assim, numa linguagem mais jovem, de amar o próximo, né? Amar os inimigos, melhor dizendo, e orar por aqueles que vos perseguem, ok? Então, fiquem tranquilos, não tão tranquilos, mas não fiquem desesperados se você ainda não entrou nesse nível aqui, de amar os inimigos e orar por aqueles que te perseguem de verdade. Não é aquela oração rápida, não, mas é uma oração
rogando que Deus realmente promova uma mudança. Você sentir amor bíblico sacrificial por aquela pessoa. Onde você vê aquela pessoa passando por uma real necessidade e você tem condições, então, de atender aquela necessidade, você, então, faz aquilo e não joga na cara daquela pessoa, tá vendo? Você é tão ruim para mim e eu estou sendo bom para você. O padrão, então, seria esse aqui, ok? Então, eu quero ressaltar isso, a necessidade que Jesus está colocando para nós, que nós possamos nos tornar filhos amadurecidos. A gente vai dizer que filhos amadurecidos, prontos para serem usados, estão, então, praticando essa questão de amar os inimigos e orar por aqueles que os perseguem, ok? Miliane, até aí alguma consideração? Não, o chat está calminho, pastor. Acho que todo mundo refletindo. Tá bom. Então, a gente precisa entender essa questão aqui da prática da misericórdia, tá? E talvez esse aqui seja um dos versículos assim mais complicados para algumas pessoas entenderem o sentido real daquilo que a Bíblia está colocando para nós, né? Quando Jesus afirma essa questão aqui, né, no verso 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí eu volto a dizer, inimigos aqui são aquelas pessoas que fazem o papel do diabo, que ficam na espreita, esperando a sua queda, né, esperando um deslize, para que eles possam se aproveitar disso. E a gente, então, tem pessoas que agem dessa forma, às vezes dentro da nossa própria família, no trabalho, né, na igreja, e essas pessoas, então, elas precisam ser amadas, segundo a Bíblia, né? Se elas estiverem passando por uma real necessidade que tiver ao seu alcance, você deve estar procurando atender. E também a Bíblia vai falar que a gente precisa orar por aquelas pessoas que nos perseguem, né? Uma oração rogando de verdade uma mudança, salvação, transformação, que ela possa ser bem-sucedida. E aí, então, no verso 45, ele vai dizer para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestes, né? Aí eu estou colocando aqui, que a palavra filhos aqui, filhos maduros, né? E essa palavra é dita para os discípulos que, nesse momento, ainda não eram filhos maduros, né? Talvez até como muitos que hoje estão também refletindo nessa minha palavra aqui, ok? Mas aí está dizendo, você é salvo, mas para você entrar nesse nível aqui, você precisa, sem dúvida alguma, amadurecer. E aí Jesus vai colocar o argumento. Ele vai colocar o argumento de que Deus faz isso, né? E se Deus faz, ele é exemplo para que nós possamos também estar fazendo. Então, o argumento é que Deus faz chover sobre os maus e sobre os bons, ou melhor, faz nascer o sol sobre os maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. E ele vai dizer, então, para que a gente não possa cair no mesmo erro de interpretação dos judeus, né, que procuravam fazer o bem, mas para aquelas pessoas que estavam próximas a ele. Vai dizer até que os publicanos, que era aquele grupo que no tempo de Jesus achava que não tinha solução para eles, também fazem isso, né? E de que as pessoas também que são pagãs também fazem essa questão de agradar, né, ou suprir a necessidade daquelas pessoas que fazem parte do seu contexto mais próximo, ok? Alguma coisa agora, Miliane? Não, né? Tem sim, pastor. Tá. Então vamos lá. Hein? Quem não adivinha no que é feio. Tá. Sei lá. Tamires, vamos lá. Pastor, tem como ter misericórdia em ação sem ter no coração? Por exemplo, se ajuda por ser obediente a Deus, mas não necessariamente no coração haja misericórdia. Ou precisa vir necessariamente a mudança do coração para depois vir a ação? Boa pergunta. Então, olha só, o oriental, ele é muito tomado pela ideia de sacrifício, pela ideia de fazer aquilo que é certo. Então, nós ocidentais confundimos
amor com sentimento, né? A Bíblia coloca de que existe a possibilidade do sentimento ser transformado, mas ela não coloca o sentimento na frente da ação, né? Biblicamente falando, o amor ágape é um amor fundamentado na ação, naquilo que precisa ser feito, não é naquilo que eu sinto. Então, nós podemos amar biblicamente sem necessariamente o sentimento for favorável para que possamos estar realizando aquele ato, né? Daí entra a ideia do sacrifício, né? Por exemplo, Jesus, quando vai para a cruz, ele vai e afirma de uma forma clara que está realizando um sacrifício. O sacrifício é aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer, mas entendemos que precisa ser feito. Então, essa questão do coração que você está colocando é mais uma questão do sentimento, que tem muito a ver com nós latinos. Nós ficamos bastante incomodados quando fazemos uma coisa onde, prioritariamente, o sentimento não está nos impulsionando aquilo. Mas esse amor que está dizendo aqui é um amor fundamentado na ação, no nome de Jesus, de uma coisa que precisa ser feita. E, geralmente, quando você se propõe a fazer desta maneira, com o passar do tempo, o seu sentimento é mudado. Mas a ordem é exatamente, a ordem lógica é essa. Primeiro eu faço, para que depois o meu coração possa ser mudado. Pode ser que demore um tempo. Então, existe a possibilidade de você andar nesse nível aqui, e é exatamente isso que vai demonstrar em você maturidade, né? Aí eu volto a falar aqui, no verso 45, para que vos torneis, né, filhos, né, maduros, ruiós de Deus. Então, se nós conseguimos fazer essa prática fundamentada no sacrifício, mesmo não tendo sentimento naquele momento, então nós temos a possibilidade de estarmos entendendo que entramos nessa fase de maturidade, né, no ruiós. A ideia de Deus é que nós sejamos ruiós. É interessante até uma coisa que eu vou compartilhar com vocês. Jesus sempre é chamado de filho de Deus na Bíblia, né? E sempre ele é chamado de ruiós. Nunca ele é chamado de téknon, né? O téknon é aquela pessoa que precisa ainda ser carregada no colo, precisa dar uma chupetinha para ele, para ela, porque se irrita com as coisas, não compreende outras, precisa de uma atenção redobrada, senão ela tem a possibilidade de morrer espiritualmente, né? E a gente até pode refletir aqui e pensar juntos se, no contexto da igreja que nós estamos inseridos, se tem mais ruiós ou se tem mais téknon, né? O téknon é essa pessoa que é nova convertida. Aí, quando eu falo de nova convertida, o novo convertido, eu não estou dizendo necessariamente só daquela pessoa que está pouco tempo na igreja. Estou falando de ação, ok? Estou falando de entendimento e maturidade. E a Bíblia vai falar que uma das maneiras para medir isso é a questão de você se sacrificar por aquelas pessoas que se opõem a você e orar por aquelas pessoas que te perseguem. Se isso acontece de forma sacrificial, você está passando no teste, isso está demonstrando de que você é ruiós, não é téknon, ok? Ruiós e téknon são dois conceitos que a Bíblia coloca. Aí eu poderia dizer filhos imaturos e filhos maduros, né? Filhinhos, bebês, né? E filhos prontos para serem usados, né? E a palavra, então, quando coloca aqui para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, são filhos prontos para ser usados, que colocam a ação na frente do sentimento. Tem mais alguma coisa, Miliane? Não, o Juninho que fez um comentário, né? Que isso é sensacional, que é literalmente decidir amar, agir com amor, acima do sentimento. Isso. Sempre lembrando, amor como uma prática, o amor ágape, né? O ágape, como é falado,
ele é um amor fundamentado numa ação prática, né? Em nome de Jesus. Você coloca Jesus na frente, você coloca o Novo Testamento naquilo que ele diz que é preciso ser feito. O sentimento fica em segundo plano, né? E geralmente, então... Eu vou te pedir para fazer um comentário para mim. Tá. Quando você falou uma coisa aí que veio muito ao encontro de uma situação que eu estou vivendo. A gente ajudar pessoas, né? Se dispor a pegar fardos das pessoas para suavizar a vida delas, né? Ajudar com uma série... não implica necessariamente que a gente queira que a pessoa seja nossa devedora, mas me parece que é meio que humano a gente esperar uma reciprocidade. Verdade. E daí, quando essa reciprocidade não vem, às vezes isso gera uma frustração muito grande, né, no nosso coração. E é muito complicado quando isso se torna... Quando a gente tem que dialogar com alguém sobre isso. Porque parece que a pessoa pensa que a gente está dizendo para ela que o que a gente faz é por interesse de ter essa reciprocidade. É errado você colocar para alguém que você se sentiu desconsiderada ou que você percebeu que faltou reciprocidade na relação. Isso tem sido uma coisa que eu vivo com uma certa constância e eu queria entender um pouco mais se o problema está em mim, se eu espero algo, ou se é porque as pessoas começam a banalizar aquela ação como se fosse uma coisa sem valor, banal, entendeu? Então, eu acho que você está precisando avaliar qual é o nível de maturidade das pessoas em que você tem ajudado. Se elas forem teknon, né, que é esse estágio inicial da vida cristã, né, e tem algumas pessoas, por exemplo, de que pelo tempo cronológico já deveriam ter saído desse processo, já deveriam ser ruiós, mas por algumas razões, por falta de entendimento e tal, falta de discipulado mesmo, ainda continua como crentes, com todo respeito aqui da palavra que eu vou usar, como se fossem retardados, né? Eles não conseguiram, mesmo com o tempo cronológico, estarem saindo daquele estágio inicial, né? Então, para essas pessoas, fica um pouco difícil delas entenderem aquilo que nós definimos como relacionamento de aliança. Quando temos um relacionamento de aliança, é um caminho de mão dupla. Eu faço e eu recebo. Mas eu não faço para receber, mas acaba acontecendo que a maturidade na pessoa que está recebendo e há uma relação de troca. Isso acontece na questão do casamento, isso acontece na relação de pais e filhos, isso acontece na relação de irmãos da igreja, né? De amigos verdadeiros, porque se cria um relacionamento de aliança. Num relacionamento de aliança, as duas pessoas se propõem a ser bênção na vida da outra. E esse é o padrão que o Novo Testamento coloca, por isso que a Bíblia nos chama de irmãos, né? Fraternos, de gente que deseja o melhor para o outro. Quando isso não acontece, não está tendo um relacionamento de aliança, mas só pode-se ter um relacionamento de aliança quando nós somos completamente envolvidos por o amor, né? Aí, no amor integral, né? Porque o que Jesus coloca aqui é o amor agape, né? O amor ágape, agapau. Ele não está colocando aqui o amor filéus, ele não está colocando necessariamente aqui o amor eros, né? Quando a integralidade desses amores, né? Porque quando nós definimos amor, nós pensamos sempre no amor fraterno e no amor eros, né? E esquecemos muitas vezes o amor sacrificial, né? E aí a Bíblia faz o inverso. A Bíblia também cita o amor filéu, o amor estorge, o amor eros, mas ela não coloca em primeiro plano, né? Nós que fizemos uma inversão de valores. Eu acho que o sentimento de você
estar, às vezes, falando com as pessoas, é necessário para tentar levá-las à maturidade, para fazer uma reflexão. E porque nós somos seres humanos, Jesus também passou esse tipo de sentimento com os discípulos, por exemplo, algumas vezes. E fica profundamente frustrado quando os discípulos não davam para ele o retorno que ele esperava. Nem uma hora pudesse vigiar comigo, né? Então, mas ele também teve a percepção de que ainda eles estavam num estágio inicial do seu desenvolvimento de fé, de crescimento espiritual, né? Então, a gente precisa discernir isso. Você falar e compartilhar não está errado, desde que você também use isso para que haja um despertamento para que essas pessoas deixem de ser tecno para passarem a serem ruiós, né? Você não pode deixar que a amargura, a tristeza possa tomar o seu coração, porque você precisa entender que é um processo. Que na caminhada vai ter algumas pessoas que vão atender esse chamado para o crescimento e outras não, da mesma forma como aconteceu com Jesus e o grupo que o cercava, né? Então, a gente precisa só entender isso. A nossa visão de amor, como ocidentais, ela é um pouco diferente do amor proposto no Novo Testamento. Nós colocamos o amor, que envolve sentimento, como prioridade. A Bíblia coloca o amor, ação, como prioridade, né? Então, isso que cria uma confusão muito grande na cabeça de muita gente que é crente ocidental. Eles acham muitas vezes que não sentir vontade, não tem um sentimento, então eu não amo. E se eu não amo, eu não vou fazer, porque isso é hipocrisia. A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai falar de que esse é um caminho para que você possa realmente estar mudando o seu sentimento. Primeiro você faz, depois você sente. A gente quer primeiro sentir para depois fazer. Isso é muito comum do ocidental. Mas agora, você compartilhar isso com as pessoas, né, não é errado, desde que você possa estar tentando fazer isso para levá-las a uma maturidade maior. E de entender de que nem todas as pessoas vão chegar a esse nível de maturidade, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que vos torneis filhos maduros do vosso Pai Celeste, seria a versão aqui de tradução do Samuel Cesarino, para que você pudesse estar entendendo melhor esse texto. Parece? Obrigada, pastor. No chat, né, duas irmãs, a irmã Rosa e a irmã Vilma, parece que também sentem têm esse mesmo sentimento de que... e é muito difícil mesmo, acho que eu vou pegar aí o gancho do que a Tamires falou, a gente ter que trabalhar o nosso eu para passar por cima, às vezes até da vontade de não fazer mais algumas coisas, e seguir em frente. Obrigada, pastor. Isso daí, exatamente isso, de você toma uma posição, né? E isso é até bom da gente decidir antes de que as situações se estabeleçam. Então, assim, eu vou amar aquela pessoa, se ela precisar de alguma coisa, eu vou fazer, né? E tomar essas decisões de uma forma anterior. Se eu tiver alguém no meu trabalho que se levante contra mim, eu vou tentar praticar isso, né? Vou orar por essas pessoas de uma forma sincera. Isso não significa ingenuidade, ok? Isso não significa dizer que você não detecta as maldades que aquelas pessoas fazem. Porque a Bíblia coloca, se aquela pessoa, por exemplo, estiver na saída do seu trabalho, você ver uma movimentação de carro, por exemplo, e ver aquela pessoa caída, você vai e vai levá-la, então, ao hospital, né? Não significa dizer que na comemoração lá do Natal da sua casa, você precisa chamar aquela pessoa para ir junto, a não ser que você tenha uma estratégia específica dada por Deus para isso. Aqui não fala de afinidade, aqui fala de suprir necessidade, ok? Isso é importante para que nós possamos estar entendendo. Mas é uma questão bem interessante. Nós, ocidentais, temos muita dificuldade de fazer isso porque colocamos o sentimento na frente. Os orientais, muitas vezes, eles não fazem isso por causa da definição para eles de quem é o próximo, ok? Mas eles têm muito mais facilidade de fazer alguma coisa fundamentada na ação do que nós, porque eles colocam o sentimento em segundo plano. Por isso que eles explodem na bomba, né? Por isso que o número de mártires lá do cristianismo no início era muito grande, porque eles têm a facilidade de colocar o sentimento de lado. A gente não tem, a gente coloca o sentimento
em primeiro plano. Então, a fonte da misericórdia, né, é conhecer a Deus. Quando a Bíblia fala conhecer a Deus, está falando dessa intimidade, ok? Não está falando de você conhecer teoricamente. A Bíblia fala, sede misericordiosos, Lucas capítulo 6, versículo 36, como o Pai Celeste é misericordioso, né? Então, tem esse paralelo. Se você conhece a Deus, o Espírito Santo vai te dar esse start para que você possa exercer a misericórdia, ok? Então, e a outra coisa, tomado pela misericórdia, você é impulsionado também pelo Espírito Santo a fazer. É esse nível aí que nós precisamos entrar, de sermos impulsionados pelo Espírito Santo a fazermos. Então, isso vai superar o nosso sentimento, ok? Agora, nós precisamos entender que existe a misericórdia ativa, né? E eu vejo, por exemplo, aí, mesmo no grupo aí que a Miliane tem, né, de estar abençoando a vida das pessoas, né, e faz isso de uma forma bem interessante, nós vemos aí a misericórdia ativa, que é atender as necessidades das pessoas, aliviar a miséria humana, e aí é mais do que pena e dó, né? Mas é algo em parceria com a ação, é a palavra esplancha, né? Sou movido para fazer, não consigo dormir direito se não estiver compartilhando um cobertor com alguém, né? De estar fazendo um movimento para suprir a necessidade daquelas pessoas que estão passando por dificuldade. Nesses dois textos aqui, né, principalmente Marcos 1:41, vai falar dessa ação acontecendo em Jesus. Muitas vezes, né, um milagre de Jesus era precedido, então, por essa ação misericordiosa, que a palavra lá no grego é esplanchar, né? Esplancha, que é um negócio que mexe com a gente, que nos faz agir, né? A Bíblia diz assim, em Marcos capítulo 1, verso 40 e 41, aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, quero, fica limpo. Né? Então, esse impulso do Espírito Santo que não nos deixa alheios, né? Aí isso é misericórdia ativa, ok? E tem também a misericórdia passiva, que é a questão do perdão de uma dívida, ofensa, né? E Jesus usa isso lá em Lucas 23:34, quando ele diz, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? Depois Estevão também coloca isso em prática em Atos 7:60, até para a gente ter a ideia de que um ser humano tem condições de agir nessa proporção aí, né? Nesse patamar aí tão elevado, aí então seria a misericórdia passiva, né? É claro que você não está nada satisfeito de alguém que te coloca na cruz, né? Que enfia pregos nas suas mãos, né? Mas você então, por ação sobrenatural de Deus, vai dizer, pai, perdoa, essa pessoa não sabe o que faz. Se ela soubesse o que estava fazendo, não faria dessa forma. E muita gente vai falar, mas isso aí é Jesus, né? Eu não tenho condição, não. Isso aí é Jesus que pode. Tem até algumas pessoas que usam isso quando alguém vai pedir perdão. Fala assim, não, quem perdoa é Deus, eu desculpo, né? Não tenho condições para isso, não. E nós podemos ver que Estevão é um exemplo prático que o ser humano também pode agir, fundamentado no amor ágape, né? Porque a sua vontade primeira pode ser de querer matar, ok? Mas ainda bem que vontade é coisa que dá e passa. E você, então, né, vai poder agir de uma forma bem especial. Quer ver um personagem bíblico que nos ajuda? Tendo um temperamento assim muito explosivo? João Batista. Ele chamava o pessoal de raça de víboras e tal, mas ele depois batizava aquele pessoal, né? Então, porque ele sabia que aquele pessoal não merecia, né? Mas que ele precisava agir à altura daquilo que a palavra de Deus diz, né? Podemos ver isso de uma forma bem específica. Pastor, eu estou adorando esses tipos das personalidades bíblicas.
Porque eu estou me sentindo humana. Então, tá vendo? Tá vendo João Batista? Ele dizia assim, raça de víboras, quem me seduziu a fugir da ira vindoura, não sei o que e tal. Tá vindo aqui se batizar? Tá bom, se batiza. Isso é muito legal. Entendeu? Porque a gente, quando olha para ele, pensa assim, não, o cara era explosivo e tal, tinha que falar mesmo e tal, então eu sou João Batista. Se você é João Batista, você até fala, né, aquilo que a pessoa precisa ouvir, mas você também oferece uma chance para que ela possa encontrar a salvação. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa estar entendendo. Aí, até agora, não dá mais para se esconder atrás de João Batista, não dá mais para se esconder atrás de dizer, é Jesus, eu não tenho condição não, só Jesus, né? O Estevão deu para nós essa perspectiva de que um ser humano também consegue fazer isso, um ser humano normal como nós também consegue dar esse passo, de falar, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu sei que isso é muito confrontador, né? Isso é um negócio muito complicado, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, mas nós podemos perceber que no Novo Testamento havia também essas dificuldades, porque os romanos não valorizavam, os judeus interpretavam de uma forma errada, os gregos achavam que isso era uma loucura, né? Então, os personagens do Novo Testamento conseguiram reverter isso através do amor agape, do amor agapau, do amor ágape, né? Tem mais alguma consideração, Miliane? Vamos lá. Deixa eu pegar o início. Pastor, podemos dizer que a misericórdia passiva é obrigatória e a ativa deve ser direcionada? Como Jesus, que não curou a todos, ele sabia em quem deveria intervir, porém deixou o perdão disponível a todos. Ótima pergunta. Então, parece-me que essa questão da misericórdia ativa, é claro, você não pode resolver os problemas de todas as pessoas, mas você vai ser fortemente influenciada para ter uma ação prática para ajudar aquelas pessoas que Jesus coloca no seu caminho, né? Aquelas pessoas que Jesus realmente te impulsiona a fazer. O que nós não podemos é usar isso como desculpa de dizer assim, não, a misericórdia ativa, Jesus não está me tocando para ajudar alguém, não. Pode ser por falta de interesse seu de estar fazendo alguma coisa prática, mas a reflexão geral de que a misericórdia ativa, nós devemos ajudar aquelas pessoas que Jesus coloca, que o Espírito Santo coloca como impulso para que elas possam ser ajudadas, já que a gente não tem condições de resolver o problema de todo mundo, é completamente correta. E a misericórdia passiva, né, ela deve ser realmente feita de uma forma geral, ok? Uma forma geral. Até nós podemos refletir aqui se nós temos mais facilidades para a misericórdia ativa ou para a misericórdia passiva, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem mais facilidade para a misericórdia ativa do que para a misericórdia passiva, né? Porque quando você entra na misericórdia passiva, você tem facilidade, por exemplo, de orar por aqueles que te perseguem, né? Quando você tem a misericórdia ativa, você tem condição de amar os seus inimigos, né? No sentido de que aquilo que de verdade eles precisam, você está disposto a usar. Mas é muito revolucionário, né? Essa questão aqui do Sermão do Monte é revolucionário, profético. Por isso que precisamos ser humildes de espírito, senão a gente não consegue viver nesse padrão. Aí o que eu tenho no meu coração é que todos nós que estamos nessa live hoje, né, nós somos humildes de espírito, ok? Temos essa condição, então, básica de buscar em Deus força para agirmos à altura daquilo que Jesus nos pede, ok? Mais alguém, Miliane? Eu não sei se eu comentei que foi a Tamires que fez essa pergunta, ela disse que leu isso no livro e ficou refletindo a respeito, e uma outra pessoa que comentou que é porque não está identificado. É verdade, precisamos permitir que Jesus entre em nossas vidas. Isso. Então, aí eu quero até acrescentar, né? Ele já entrou, né? Agora, então, consciente de que nós somos humildes de espírito, nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus de uma forma séria, né? E levar isso a sério. Eu preciso andar nesse nível. Esse é o caráter que a Bíblia diz
de que é possível do crente andar, e se o crente andar, vai ter uma influência muito grande, né? Eu preciso ter sede e fome de justiça, né? Eu preciso ter essa sede e fome de justiça para que eu possa exercer, então, esse nível de misericórdia. E a Bíblia diz, alcançarão misericórdia. De quem? Né? Então, mas de Deus, é lógico, né? Vai ter casos, né, como a Miliane até ressaltou aqui, de que você até fala com a pessoa, mas não tem um retorno às vezes e tal, você fica um pouquinho frustrado. Tem exemplos práticos disso. A José, quando ele discerne lá os sonhos do copeiro, o copeiro, quando chega lá, esquece dele, né? Os 10 leprosos, né? Só um voltou para agradecer a Jesus. Às vezes até nós mesmos, né? Nós esquecemos aquilo que as pessoas fazem por nós. Então, com certeza, nós alcançaremos misericórdia vindo da parte de Deus, né? Então, não espere muito dos homens, necessariamente. E o caminho vai trazer um pouco de frustração humana, mas você deve perseverar, entendendo que você vai alcançar, com certeza, a misericórdia divina, ok? Então, até pensei que a gente ia andar um pouquinho mais hoje, mas graças a Deus que nós refletimos bastante aqui, né? E eu sei que hoje é um dia agitado, né? Que as pessoas estão aí preparando um almoço especial. Então, nós vamos deixar aqui os puros de coração para a semana que vem, ok? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mas eu queria que você refletisse isso hoje. As mães, por exemplo, né, elas são tomadas de misericórdias práticas em relação aos seus filhos, tanto ativa quanto passiva, perdoa muita coisa e tal. E é um sentimento, então, que foi imprimido, é um sentimento que tomou, né, as mães de uma forma bem especial e é sensacional. Passa como modelo, né, para o restante da humanidade. Mais ou menos esse tipo, né, de amor que nós também queremos que seja desenvolvido em nós nas outras esferas de relacionamento em que estamos envolvidos, ok? Eu sei que é desafiador, o Sermão do Monte é uma contracultura, é uma coisa tremenda, mas que existe essa possibilidade de, conhecendo a verdade, nós vamos estar tentando corrigir alguns erros de interpretação, né? E para fazer a reflexão hoje aqui, no contexto da nossa igreja, ok? Nós temos mais membros técnon, que seriam técnon, né? Essa palavra aí, técnon, significa aquelas pessoas que estão no nível de maturidade ainda iniciando, né? E ruiós, aquelas pessoas que já têm essa possibilidade de agir, não colocando o sentimento na frente, e sim a ação, aquilo que precisa ser feito. E a Bíblia vai falar de que o desejo de Deus é que nós possamos chegar nesse nível. E ele vai dizer que um dos critérios, né, para nós estarmos agindo nesse nível é a questão de nós aprendermos a estar amando os nossos inimigos e orando por aqueles que nos perseguem. Semana que vem, no início da nossa aula, eu vou colocar as duas palavras escritas, como o Hamilton está pedindo aqui, né? Para que você possa ter essa ideia. Colocar as palavras e colocar os textos bíblicos, e você vai saber mais ou menos quando Jesus fala, né, daquela pessoa que está iniciando no Evangelho, daquela pessoa que já está há muito tempo no Evangelho, mas ainda não alcançou um grau de maturidade, e usar também os textos que ele vai estar falando sobre aqueles que já estão maduros, prontos para ser usados. Mas já dá para você lembrar, é técnon, que é para o iniciante, que é aquela pessoa que não alcançou ainda a maturidade, e ruiós, que é aquela pessoa que já alcançou um nível de maturidade, e aí já pode exercer a misericórdia passiva e a misericórdia ativa e principalmente a misericórdia passiva, ok? Mas é um prazer estar com vocês e nós vamos orar, encerrando a minha participação, né? E, desculpe, voltando para a Sandra e a Miliane, agradecendo a vocês aí. Semana que vem nós vamos estar de volta aí, né? Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela reflexão hoje sobre a misericórdia e que veio a calhar Dia das Mães. As mães têm facilidade de colocar essa misericórdia em ação em relação aos filhos,
E nós também, na posição de filhos, reconhecemos que isso é uma coisa imprimida pelo próprio Senhor na vida delas. Também encontramos essa prática na vida de muitos cristãos maduros. E nós pedimos ao Senhor de que a maioria dos membros da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, o nosso desejo de que sejam todos eles, nos tornemos ruióis, filhos e filhas maduras, e se propõem a dar esse passo de não colocar necessariamente o sentimento como motivação para amar em primeiro lugar, mas colocar a ação, aquilo que de verdade precisa ser feito, principalmente nos nossos relacionamentos, para que em tudo isso teu nome seja glorificado. Abençoe as mães, obrigado pela vida de cada uma delas, as fortaleça. Continue usando a escola dominical para nos levar a praticarmos as tuas verdades e o mundo possa olhar para nós como crentes de verdade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, irmãos? Que manhã, hein? Nossa, muito engraçado aí, por exemplo, de João Batista, né? Todo mundo aí se identificou, amém, amém, porque o pastor também tem sido usado e colocado assim em uma linguagem tão especial, a qual nos inserimos e nos sentimos aí capazes de alcançar, né? Essa santificação, esse ruiós aí que vem em nossa vida, que sejamos crentes maduros, com maturidade, que possamos alcançar essa misericórdia aí em nome de Jesus. E próximo domingo promete, não perca, hein, amados? Hoje é um domingo especial, alguns estão ausentes, mas vamos retornar, vamos lembrando aí durante a semana, vamos convidar e vamos alcançar aí no próximo domingo o nosso alvo, hein, irmãos? 60 alunos na escola dominical. Domingo passado chegamos quase lá, né? Foi 50 e pouco, 55, se não me falha a memória. Então, vamos voltar 60 alunos aí frequentando, no mínimo, no próximo domingo. Vamos terminar bem rapidinho, que hoje é um domingo ainda já fazeres. Hoje, 19 horas, no culto presencial e a live. Terça-feira, terça do avivamento, às 19 horas. Convide, estejamos juntos. Quarta-feira, união de homens, às 20 horas, pelo aplicativo Zoom. E no próximo domingo eu vou estar também, durante a semana, lembrando, através do nosso canal, da IBD, que é o nosso grupo da Escola Dominical, nossa reunião com os professores da IBD, da classe dos adolescentes e dos adultos. Vamos conversar um pouquinho, né, sobre o que ficou em aberto na última reunião, para acertarmos algumas coisinhas, alguns detalhes, ok? Muito obrigada pela sua presença. Próximo domingo, eu e você e eu aqui, ó, juntinhos na EBD.